Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o Lucas Lopardi Franco, eu sou professor na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal de Alfenas. E eu vim aqui hoje, em nome do nosso projeto, da Voz da Ciência, falar um pouquinho sobre um termo que eu resolvi chamar de julgamento qualificado. A gente pode buscar outros sinônimos para isso, mas eu resolvi chamar ele aqui de julgamento qualificado. E qual que é a ideia, né, desse julgamento qualificado? Então eu apresento para vocês aqui o meu pai. Esse aqui sou eu, o meu pai. E eu quis apresentar o meu pai por quê? O meu pai, ele vai fazer esse ano 70 anos. Ele é hipertenso e ele tem um marca-passo, ele usa um marca-passo. E na época, quando a médica veio dar a sugestão de que era importante fazer a cirurgia e passar a ter o marca-passo como suporte, ela não tomou essa decisão por uma opinião rasa. Ela fez uma série de exames, ela já acompanhava o histórico do meu pai, ela é especialista na área e ela nos passou essa informação de decisão. E a gente, dentro desse contexto, nós acatamos, né, nós entendemos a ideia e foi aceito em comum de que era a melhor abordagem. E se a gente não gostasse, eu duvido um pouco disso, eu quero uma segunda opinião. É muito comum a gente falar, eu vou buscar uma segunda opinião. Mas a gente vai buscar essa segunda opinião com quem? Num cenário desse, com quem que você acha que seria o adequado buscar essa segunda opinião, né? A gente iria uma segunda, uma terceira opinião, a gente iria em especialistas da área, em médicos que trabalham e têm uma carreira em cima desse tipo de especialidade. Então ali a gente vai construindo o nosso conhecimento com base nas informações que a gente coleta, nos debates que a gente pode buscar, a partir do que a gente vai analisando de especialistas da área. Então a gente não toma uma decisão leviana, né? Eu acho que eu não vou colocar por causa disso. Normalmente a gente vai construindo essa decisão por em cima desse respaldo. Então, nesse caso, a gente nem fez, né? A médica orientou, a gente confia, já acompanha meu pai há muito tempo, ela tinha uma série de exames que sustentavam a proposta dela. Então, o julgamento dela foi qualificado. A construção nossa de decisão, ela foi feita a partir de um julgamento qualificado, né? Então eu quis trazer um pouco disso para a gente pensar um pouco. Para trazer um outro exemplo um pouco mais leve, eu vou trazer aqui o meu aquário, né? Eu tenho um hobby, eu adoro aquário. Esse aqui é o meu aquário. Opa, não estava nem aparecendo ali meu peixe. Ainda tem alguns. E quando eu fui construir um aquário, eu tomei uma série de decisões, já tem anos que eu tenho aquário, eu tomei uma série de decisões para montar isso com base em conteúdos, né? Eu conversei com aquaristas, eu procurei websites da área que tem vídeos, que tem textos instrutivos, para você fazer uma qualidade da água, você ter um aquecedor com termostato, você ter um filtro externo para ajudar nessa qualidade da água, o tipo de substrato que você pode pôr no fundo para ter plantas vivas, os tipos de peixe que podem te dar suporte numa limpeza. Então tudo isso não foi simplesmente uma opinião rasa ou um achismo, né? Você vai construindo a sua capacidade de julgamento e melhorando o seu conhecimento sobre um conteúdo a partir de estudos, de referências, né? E você vai preparando e melhorando isso, aprimorando essas decisões. Então isso eu quis dizer que isso está no nosso dia a dia, né? Se você de repente tiver que trocar uma peça do seu carro, você vai no mecânico de confiança, fazer um orçamento, de repente você vai em 2, 3 para ver qual que é a melhor abordagem. Então isso é o que a gente vai cada vez mais tendo uma capacidade de decisão qualificada, que é o julgamento qualificado, né? Então isso transforma um poder de julgamento qualificado diferente de uma opinião, uma simplesmente opinião por dar. Não significa que a gente não tem direito a dar opinião, mas quanto mais importante for essa decisão, quanto mais crítico for essa decisão, melhor é quando a gente faz um julgamento qualificado. Sempre vai ser melhor. Por que eu disse isso? Qual que é o contexto disso? A gente está hoje passando por um processo de uma pandemia por conta do Covid-19. E logo no começo, há umas 2 semanas atrás, hoje, dia 1º de abril,
Dia da Mentira, eu vim falar um pouquinho sobre o impacto que tem a fake news em muita coisa da nossa vida, né? As decisões tomadas por medidas rasas, medidas erradas. Então isso aqui é um monte de vinagre. E a gente viu lá no começo, 2 semanas atrás, a gente teve vídeos espalhados, né, muitas notícias na internet que a gente vê, de que se você fizesse um gargarejo com vinagre, poderia melhorar e curar o corona. A gente viu esse tipo de notícia. A questão é, quando você recebe essa notícia aí no seu celular, eu recebi no meu celular, às vezes você não sabe sobre isso. E por que você vai espalhar? Olha, é isso mesmo, você espalha. Quem que te passou essa informação? A pessoa tem uma capacidade de fazer julgamento qualificado? Existe ali referências respaldadas para te fazer esse julgamento? Você entende sobre isso? Se você não entende, você confia nas referências que estão ali? Porque a gente espalhar só por espalhar, a gente está colaborando com o espalhamento de notícias ruins, que são nocivos, pode atrapalhar muita abordagem que a gente precisa tomar frente a esse tipo de problema. E isso vale para qualquer situação, né? Então, quando você receber, por exemplo, um vídeo, alguém falando, quando você recebeu, né, o gargarejo com vinagre, é verdade? Eu confio nessa fonte? Né? É uma pessoa especialista que está falando, não é só uma notícia jogada. Então isso vale. Um outro que ficou muito, eu vi espalhar muito forte, foi essa pessoa que está até com o rosto borrado, que eu acho melhor para não expor, que eu recebi esse vídeo no meu celular, tá? Ele falando que ao agente, né, quando a gente usa álcool gel, passa álcool no volante e vai dirigir, a gente pode cair no teste do bafômetro. Ele mostra 2 kitzinhos lá, falando que você poderia ser prejudicado por ser detectado com alcoolismo e por causa do álcool gel. E isso, na verdade, também não é mentira, que tem até a tarde, né, do Ministério da Saúde que teve que vir abordar, falar que isso não é verdade, para não gerar pânico nas pessoas, para as pessoas não ficarem com receio de tomar medidas de precaução. Então, esse tipo de notícia rasa, por exemplo, o que eu fiz quando eu recebi esse vídeo? Quem que é essa pessoa? Qual que é a referência, né? Ele é especialista? Ele não é? Qual é a referência? Porque você receber isso, qualquer um pode fazer um vídeo, pode fazer uma notícia e espalhar. Então, cabe a nós, né? A gente tem diversas abordagens, diversas ferramentas que a gente pode tomar para confrontar notícias, fake news ou notícias rasas. Tem várias. Eu vou dar aqui um exemplo que só depende de você, tá? É confiar na fonte. É você falar assim, você não precisa ser um especialista da área, mas você falar assim, olha, eu não sei se é verdade ou não. Mas quem que é essa pessoa? Quais são as referências? É um estudo científico? É um estudo embasado por uma revista de relevância, uma revista indexada? É um jornalismo profissional? Ou é uma notícia aleatória que eu estou recebendo? Porque se for você espalhar isso, você vai estar só colaborando para um espalhamento de uma notícia que não é verdade. E isso só prejudica, né? Só prejudica o coletivo como um todo. Então é isso que eu quis dizer nesse vídeo sobre a nossa capacidade de fazer julgamento qualificado. Se a gente conhece e domina aquele tema, a gente tem que continuar buscando novos conteúdos, continuar buscando evolução para a gente melhorar o julgamento qualificado. E se a gente não domina, se é um assunto que eu não sei, eu desconheço, há uns anos atrás, quando eu comecei a mexer com aquário, eu não conhecia nada. Mas aí você vai buscando informação sobre isso, buscando conhecimento sobre a área, olhando quem trabalha com a área, e você vai construindo melhor o seu conhecimento. Então, nesse caso, por exemplo, você recebeu um vídeo de um gargarejo falando que funciona. Quem que é essa pessoa, né? A gente tem que ter esse discernimento para a gente evitar o espalhamento de notícias rasas e a gente mesmo melhorando a nossa capacidade de fazer um julgamento qualificado. E é isso.